Olá, que tal? Bem-vindos ao segundo vídeo do workshop Como Falar Espanhol. Eu sou Rai, tua prof de espanhol. E nesse segundo vídeo eu vou te mostrar técnicas para você colocar em prática e sair do zero até conseguir falar espanhol. São estratégias que eu testei comigo e com os meus alunos e notei que funcionavam porque conseguiram destravar e se comunicar melhor. Olha a mensagem que essa aluna me mandou em relação a ter destravado no espanhol. Eu, particularmente, me achava incapaz de aprender algum idioma. Já tentei por diversas vezes, mas quando entrava na sala de aula, online também, me sentia travada, em pânico. Você naturaliza o processo de aprendizagem e também me emociono, pois está rompendo barreiras de uma vida. No vídeo anterior, a gente viu o que não ajuda na hora de aprender a falar espanhol, o porquê de ser tão importante falar esse idioma hoje em dia e o que você pode conquistar sabendo falar o idioma. Além do desafio que te mostrou que, mesmo sendo parecido com o português, você não vai se comunicar bem com o portunhol. Essa série de vídeos é uma sequência, por isso é muito importante que, se você não viu o vídeo anterior do workshop, veja primeiro ele para depois ver esse aqui, tá? Mas antes de dizer as técnicas, eu quero agradecer pelos comentários, eu quero agradecer pela sua participação. Eu fico muito feliz em saber que já estou te ajudando, te mostrando o caminho para realizar o seu objetivo de falar espanhol. E fico feliz de saber que quando acabar esse workshop, você vai saber o que precisa fazer e o melhor caminho para falar espanhol. E se você ainda não deixou seu comentário, fique à vontade para comentar suas dificuldades e o que está achando do workshop, porque eu estou comprometida em te ajudar e vou responder todo mundo. Agora eu vou te mostrar as técnicas para você entender como também pode sair do zero e conseguir falar espanhol. Para aprender uma língua estrangeira, seja ela qual for, você precisa desenvolver as 4 habilidades e competências que são a de compreender textos, falar, ouvir e escrever. Provavelmente você já ouviu falar disso. E dentro dessas 4 habilidades, você precisa aprender a estrutura dessa língua, saber como ela funciona para poder usá-la e falar da maneira correta. Para aprender a falar espanhol, você não precisa necessariamente fazer um intercâmbio. Você pode aprender daqui do Brasil mesmo, como eu aprendi. Mas para isso, é preciso praticar com materiais adequados, usando as técnicas que eu vou te dizer nesse vídeo, ter um método sequencial com uma evolução de níveis e dedicação. Agora eu vou te dizer as técnicas. Então presta bem atenção, porque o que eu vou falar são orientações que você talvez até ache que sabe, mas eu vou dar indicações específicas e diferentes. Então, se você quer anotar, já pega papel e caneta. Primeira técnica: escute e repita os sons que você tem mais dificuldade. Você tem dificuldade com a pronúncia de alguns sons do espanhol? Olha a pergunta que chegou para mim de um seguidor no Instagram. Essa dificuldade não é particular, acontece com muitas pessoas. Então eu já vou te dizer o que eu indico nesse caso. Alguns sons do espanhol precisam de mais prática da nossa parte, porque são bem diferentes e até confundem com os nossos sons do português. Por exemplo, o som do R e do J confundem bastante quem está começando a estudar espanhol. E para resolver essa confusão, primeiro você precisa conhecer os sons e, segundo, precisa de prática. Por exemplo, rojo, que significa vermelho. Essa é uma palavra clássica para exemplificar a diferença do R e do J no espanhol. O R, la R, tem um som vibrante e o J, la J, tem um som que vem da garganta, parecido com o nosso R de rato do português. Rojo. Escutar palavras que tenham os sons que você tem dificuldade são essenciais para você conseguir assimilar e repetir até conseguir uma boa pronúncia. É o famoso brasileiro não desiste nunca, sabe? Então, tem que tentar mesmo, até conseguir. Nesse caso, você pode praticar pronúncia escutando e repetindo músicas, diálogos, textos, que eu vou falar mais sobre isso já já.
E a orientação específica que eu dou para esse tipo de dificuldade é: existe um site e também um aplicativo para celular que se chama Word Reference. É um dicionário online que você coloca a palavra em espanhol e tem a opção de você ouvir a pronúncia da palavra em 3 opções, com o sotaque do México, da Espanha e da Argentina. Lembrando, pronúncia é diferente de sotaque. O sotaque que você tem é seu e ele pode aparecer quando você estiver falando em espanhol. Mas a pronúncia, se você pronunciar errado, compromete o entendimento do que você está falando em espanhol. Por exemplo, a palavra rojo que eu falei aqui. Se você pronunciar rojo, como no som do português, vai estar errado e eles não vão entender. Então você coloca lá no site ou no aplicativo a palavra em espanhol, escuta a pronúncia e repete. O que eu indico para a pessoa que me enviou essa pergunta e para você também é fazer isso. Escutar palavras com o LW nesse site e repetir até conseguir uma pronúncia boa. E tem mais. Nesse site, o Word Reference, além de sair a tradução para o português, também tem frases com a palavra para contextualizar. A aplicação em contexto é muito importante em língua estrangeira, porque uma palavra pode ter mais de um sentido. E isso no espanhol acontece muito, por ser uma língua tão rica em diversidade e por muitos países terem o idioma como oficial. O site é bem legal e já conta como uma opção de dicionário para você. Técnica 2. Grave você falando. Tá, você escutou o som da pronúncia que estava com dificuldade em uma palavra. Lembra que eu falei que no site Word Reference aparece frases com a palavra que você pesquisou? Olha como a palavra rojo, por exemplo, aparece no site. Tem como ver a tradução e frases usando a palavra. Esse foi só um exemplo. Então você vai colocar outras palavras e vai usar essa técnica. Grave um áudio lendo a frase que apareceu. Você grava um áudio no seu celular mesmo, lendo aquela frase e depois escuta para ver como se saiu. Grave até você sentir que conseguiu. Meus alunos conseguem praticar isso no curso porque eu proponho atividades de acordo com o tema visto que eles precisam se gravar, em formato de áudio ou de vídeo, e me enviam para eu avaliar e dizer como estão se saindo. Você vai ver como essa prática vai te ajudar e vai ver sua evolução. Técnica 3. Escute diálogos ou textos com auxílio do roteiro para repetir. Se você já escuta músicas em espanhol acompanhando a letra, ponto para você. Mas o que eu vou falar aqui tem outro objetivo. Escutar e repetir ou cantar a música é muito bom e divertido e você também aprende bastante vocabulário, estrutura da língua e também pratica a pronúncia. Então pode continuar fazendo porque é muito massa e eu não quero tirar o mérito disso. Inclusive eu até tenho aulas no curso só com músicas e faço bastante lives com músicas também. O que eu vou falar agora é com diálogo ou textos para praticar ritmo de fala da língua. Quando você pratica a escuta com o diálogo, geralmente contextualizado para a situação que você está estudando, é mais fácil você aprender o ritmo da língua e entonação. Por isso eu coloco aulas que também têm esse objetivo. Então aulas com diálogos e textos estão muito presentes no curso Espanhol Conectado e com o vocabulário que acompanha o desenvolvimento das aulas. Uma ordem para essa técnica de textos e diálogos é: escute somente o áudio, depois escute o áudio ao mesmo tempo que você lê o roteiro dele em voz baixa e depois escute e repita, tentando imitar a velocidade e pronúncia da pessoa do áudio, isso em voz alta. Você vai ficar se achando toda vez que colocar essa técnica em prática. Vai por mim. Você vai perceber a evolução principalmente na fala, porque essa é uma técnica que toca justamente nesse ponto, na fala. Técnica 4. Escreva. Tá, seria muito fácil apenas dizer escreva em espanhol, mas não é bem assim porque você deve estar se perguntando: escrever o quê, prof? Eu vou te dizer agora. O karma da maioria das pessoas que estudam espanhol são os verbos. Eu sempre escutei dos meus alunos: prof, esses verbos me deixam louco, são muitas conjugações.
Mas no português também existem muitas conjugações e tempos verbais e você consegue usar tranquilamente. Para ter mais tranquilidade nessa questão com o espanhol, assim de cara, você precisa ter contato com aquele tempo verbal. Eu vou dar um exemplo. O pretérito indefinido. Não se assusta com os nomes pretérito indefinido. Você tem que ver sempre na prática. Então você precisa ter primeiro esse contato com frases, textos, diálogos, áudios, enfim, ter contato, ver que aquele tempo verbal existe e saber como ele funciona. Ou seja, como é a conjugação dos verbos nesse tempo verbal? Quais são as irregularidades que ele tem? E quando eu vou precisar usar ele? E não tem para onde fugir. No espanhol, igual que no português, existem 6 pronomes pessoais. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. E cada pronome desse, ou seja, cada pessoa, tem uma conjugação diferente. Volto a dizer, no português a gente também tem uma conjugação do verbo para cada pronome. E se você consegue isso no português, também consegue no espanhol, se praticar com materiais adequados. Vamos para o passo a passo dessa técnica de escrita. Por exemplo, o pretérito indefinido que eu tinha mencionado antes. É um tempo no passado. Então você pode escrever tudo o que aconteceu no dia anterior com você e ao seu redor. Com isso você vai praticar o pretérito indefinido e ir aumentando o vocabulário que é do seu dia a dia. Por exemplo, ayer me desperté a las 6, luego me duché y fui a desayunar. Comí unas tostadas con café. Salí de casa a las 7. Hubo un embotellamiento a causa de una obra en la calle y casi me retraso en llegar al trabajo. Mi jefe decidió hacer una reunión para resolver unos proyectos y dimos todos muchas ideas. E aí você vai escrevendo o que aconteceu no seu dia. É o que talvez você esteja pensando agora, uma espécie de diário. Agora vamos adequar para outra situação? Você também pode falar dos seus planos para o futuro. O que você vai fazer amanhã e no final de semana e nas suas férias? Você pode escrever tudo isso em espanhol no seu caderninho para praticar o futuro. Já vai ser outra estrutura. Tá vendo como é adaptável? Uma dica fundamental é você ir escrevendo esse diário de acordo com o seu grau de conhecimento. Se você nunca estudou o passado, fica complicado você escrever coisas no passado. Então, antes de escrever, você precisa ter contato com a estrutura do passado, por exemplo. Entende? Isso é respeitar o conhecimento que você tem. Técnica 5. Lista. Faça listas. Você vai fazer compras no mercado? Faça a listinha do que você precisa comprar em espanhol. Isso vai ajudar você a praticar vocabulário de comida, por exemplo. Mas você pode adequar essas listinhas para qualquer situação. Por exemplo, fazer uma lista das coisas que você tem que fazer no seu dia. Você pode anotar ir ao dentista, comprar frutas, pagar conta de luz, visitar a avó, comemorar aniversário de namoro. Técnica 6. Estude gramática. Ai, meu Deus, eu não pensei que tu fosse dizer isso aqui, Rai. Calma. Estude gramática sim, porque gramática é o que faz a língua não ser uma bagunça. Por exemplo, a gente não fala eu já fiz a tarefa. Falamos eu já fiz a tarefa. Por quê? Porque a conjugação do verbo fazer, correta, aí nesse caso é eu fiz. Isso é gramática. E é do mesmo jeito no espanhol. O correto é yo hice la tarea e não yo hizo la tarea. Entende? A gente só sabe disso por causa da gramática. Mas o importante é ver a maneira que a gramática vai ser estudada, porque ela tem que ser vista sempre com um contexto e não de forma solta. Por exemplo, os benditos verbos. Você vai ver somente uma lista de verbos conjugados e decorar? Não. Ah, então não preciso ver a conjugação dos verbos? Sim, você precisa ver como é a conjugação dos verbos, mas também tem que inserir num contexto. Tem que inserir em frases, diálogos, textos, áudios, músicas e tudo mais. Ou seja, use a gramática a seu favor. Com ela, quando você entende e assimila uma estrutura de gramática, você consegue construir outras frases em diversas situações que você precisar.
Por isso eu digo que é importante uma organização e sequência nos estudos para você adequar a gramática que você está aprendendo com o contexto que você está vendo ali. Então tire da sua cabeça que gramática é chato e difícil e pense nela como sua aliada para você se desenvolver mais rápido. As aulas e os materiais do curso Espanhol Conectado são bem estruturados nesse contexto. Sempre que aparece uma estrutura gramatical nova, ela está inserida em frases, textos e por aí vai, justamente pela importância que eu vejo em contextualizar. Você deve ter percebido que essas técnicas para praticar que eu falei aqui envolvem as 4 habilidades que eu falei no comecinho do vídeo, que são falar, ouvir, ler, que é entender textos, e escrever. Agora que eu te falei as técnicas, vou te dar 2 dicas poderosas que fazem acelerar o teu aprendizado. Dica 1. Aproveite seu tempo improdutivo. Eu sei que a vida é muito corrida, mas sempre tem aqueles momentos em que a gente não pode fazer muita coisa. Então você tem que aproveitar o tempo para praticar espanhol. Numa fila, enquanto espera alguém, no ônibus ou no metrô, ou até mesmo quando está em casa cansada, só sentada no sofá. Você pode ouvir uma música ou escutar o áudio de alguma aula, diálogo ou texto, por exemplo. Nas aulas do curso sempre tem um áudio de apoio. E você pode aproveitar esses momentos para ir treinando sua audição na língua espanhola. Ouvir também é muito importante e é essencial para quem está aprendendo língua estrangeira. Com o espanhol não é diferente. Dica número 2. Crie um ambiente de estudos motivador. Hã? Como assim, prof? Criar um ambiente de estudo motivador? É muito fácil eu dizer para você ter força de vontade, persistir, estudar, que você vai aprender espanhol. Mas se você não cria um ambiente que te ajude, que te estimule e que te lembre onde você quer chegar com o espanhol, fica mais difícil. É tipo, você quer emagrecer, mas deixa sua casa cheia de doce. Toda vez que você fica nervosa, ansiosa ou sei lá como, você vai atacar os doces, não é não? E como seria esse ambiente motivador para falar espanhol? É você ter todas as ferramentas disponíveis perto de você. Por exemplo, se não segue, me seguir em todas as redes sociais e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Você também pode alterar o idioma do seu celular para o espanhol. Talvez vá sofrer um pouquinho no início, provavelmente, mas eu tenho certeza que vai aprender muito vocabulário. Por exemplo, você sabe como se diz desligar um aparelho como TV, celular, luz em espanhol? Você vai usar o verbo apagar. Então, quando for desligar o celular, vai aparecer apagar. E quando quiser deletar alguma foto, aí sim vai aparecer borrar. Você também pode colocar a sua série ou filme em espanhol com a legenda também em espanhol. Você vai descobrir muitas palavras, expressões e melhorar sua pronúncia. Ou seja, para todo canto que você olhar, se ver alguma coisa em espanhol, isso vai ser o ambiente motivador que você criou. Gostou dessas técnicas? Se você fizer tudo isso junto a um estudo prático, organizado e sequencial, você acha que não consegue falar espanhol? Mais pra frente eu vou falar como você pode participar da próxima turma. Então no próximo vídeo você vai colocar o espanhol em prática usando a maioria dessas técnicas que eu te mostrei nesse vídeo. E você vai ver como vai entender o conteúdo desenvolvendo a escuta do espanhol, a fala bem estruturada, compreensão do texto e a escrita com os exercícios, fazendo você fixar ainda mais o conteúdo visto na aula. E aí, vai perder não, né? Deixa aqui embaixo o teu comentário me dizendo o que você achou dessa forma de aprender e se vai pôr em prática. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela para você me seguir e acompanhar os conteúdos, lives e quizzes que eu faço. Até o próximo vídeo. Hasta luego!